Bom, boa noite a todos. Vamos começar aí os nossos trabalhos. A gente vai falar um pouco aí sobre aqueles capítulos que nós definimos no nosso réu, que é o capítulo 2, né? Então são as seções 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, por favor, coloque no chat aí para a gente poder corrigir o nosso caminho. Então, a gente vai falar sobre o capítulo 2, que está falando aí sobre limites e vai inclusive definir as ideias iniciais aí sobre derivadas, né? Spoiler, derivada é um limite. Então, se você quer entender o que é uma derivada, entenda o que é um limite, né? Esse é um bom caminho. E para você ficar ainda mais contente, a integral também é um limite, é um processo de limite. Então, se você aprender limite, você está aí com a mão na roda, né? Aquela parte inicial, que foi sobre a motivação lá, a reta tangente, etc., nós fizemos, né? Então, vamos falar um pouco sobre o limite de uma função mesmo, ali, as seções posteriores, né? Mas antes, eu gostaria de fazer mais um exercício com vocês, baseado nesses exercícios da seção 2.1 ainda. A gente fez um exercício desse na última oportunidade que nós tivemos para conversar. Acho que foi até o primeiro exercício, não me lembro bem, a gente gravou. E aí a gente calculou integrar retas secantes, fizemos uma estimativa de reta tangente, etc. E aí tem vários exercícios nessa linha, nessa seção. Aí eu gostaria de fazer um trabalho com vocês aqui com relação a dados que eu peguei aqui na internet sobre preço de petróleo. Então a gente foge bem dos exercícios aí, tá? Então a ideia nossa é o seguinte, ó, eu entrei aqui, eu vou colocar a página aqui para vocês. Eu entrei nessa páginazinha aqui, ó, da preço do petróleo. Acredito que aqui seja barril de petróleo, né? O petróleo Brent aqui. O Brent acho que é o tipo de petróleo, né? Alguma coisa nesse sentido. E aqui eu coloquei os preços mensais. E você consegue baixar esses dados aqui, tá? Então, se você quiser, você consegue pegar esses dados aí para você trabalhar com eles. O que eu fiz? Aí eu fiz uma tabela, fiz uma tabelinha. E aí nessa tabela eu coloquei aqui, ó, os meses, né? Aqui, o mês, né, o preço final de cada mês, né? Então, janeiro de 2001 até janeiro de 2021 até janeiro de 2022. E eu coloquei os valores, tá? Aí esse 1, 2, 3 aqui é só para poder conseguir marcar os pontos lá no gráfico. Então eu vou pegar essas informações aqui e joguei em um gráfico para a gente poder trabalhar mais naquele sentido que a gente trabalhou com os exercícios do livro, né? Então a gente vai trabalhar com esses valores aqui como a gente fez com o livro, né? Então deixa eu pegar aqui eu já tinha colocado na nossa calculadora gráfica, então eu coloquei aqueles pontos aqui, ó. Então, em janeiro de 2020, o barril de petróleo estava $56, em fevereiro terminou a 66, 64, 67, assim por diante. Então, esse é o gráfico marcado com esses pontos, onde eu tenho a variação do preço do barril de petróleo. E aí a gente pode trabalhar com essas informações na mesma linha que nós trabalhamos lá na seção 2.1. Então nós podemos escolher alguns pontos ou fazer para todos, né, que seria um exercício interessante, calcular as retas secantes, né? Quer dizer, as retas secantes aí vão ser vai te falar qual foi a variação média no preço do barril. Lembre-se, a variação aqui é mensal, né? Então aqui é o mês 7, aqui é o mês 8. Então no mês 7 você tinha $76 o preço do barril de petróleo, no mês 8 você tem $73. Qual é a variação média entre o mês 7 e o mês 8? Quanto que variou na média o preço do barril de petróleo? Então essa é uma das ideias que a gente tinha
que a gente utilizou muito nessa sessão. Para esse exemplo aqui, então, você tem no mês 7, 76 dólares. Vamos colocar aqui, ó. No mês 7, 76 dólares. No mês 8, quanto que era? 73 dólares, né? 73 dólares. Então você tem 2 pontos. Então você pode pensar em termos de média, né? Qual é a variação média entre esses 2 pontos aqui? A variação média é aquela inclinação da reta secante, né? Então você pode considerar aqui a reta secante entre os pontos mês 7 e mês 8. E aí você vai considerar sempre, né? Sempre y2 menos y1, x2 menos x1. E aí um desses pontos você elege para ser o x1, y1, o outro ponto, obviamente, vai ser o x2, y2. Não tem muito problema qual ordem que você dá para esses pontos, tá? Escolher um como x1, y1, o outro é o x2, y2, obviamente. Então aqui eu vou fazer uma escolha bem padrão, né? x1, y1, e aqui eu vou colocar x2, y2. Dessa forma, a inclinação, o M, a inclinação da reta secante, a variação média do preço do barril de petróleo entre os meses 7 e 8, né, do mês 7 para o mês 8, é de 73 menos 76 dividido por 8 menos 7. Então isso aqui vai dar menos 3. Então o barril do petróleo diminuiu 3 dólares, né? Diminuiu 3 dólares. Então essa é a variação média entre o mês 7 e o mês 8. Se você quiser ampliar um pouco mais essas ideias, você pode encontrar a equação da reta secante, né? Então, a reta secante. Bom, se você tem a inclinação da reta e você tem um ponto, é fácil você encontrar a inclinação da reta secante. Você pode fazer y menos YA, a inclinação M vezes x menos XA, onde XA e YA é um ponto que você escolheu, um ponto que pertence à reta, e o M é a inclinação da reta. Então aqui vai ficar y menos, vou escolher o ponto 7,76, por exemplo. Então aqui, ó, y menos 76 igual a menos 3, que multiplica x menos 7. É o que mesmo você disse? Qual y? Esse da reta secante. O YA, XA é um ponto, você escolhe um ponto. Então você tem o M é menos 3 e o XA, YA é um ponto que está na reta. Então nesse caso aqui eu escolhi 7 e 76, mas poderia ser o 8,73, é qualquer ponto que está na reta, tá? Então 7,76. Aí você continua, tudo bem? Entendi. Aí no caso você escolheu, porque assim, a gente tem 2 opções. Eu tinha 2 opções e eu escolhi uma. Aí você fala assim, mas e se eu escolher a outra? Então escolha a outra e faça a conta que você vai ver que tem que dar a mesma coisa. Entendi. Tá? Entendi. A gente pode até fazer, eu vou fazer aqui daqui a pouco, que daqui a pouco a gente faz. Então, ó, y igual menos 3x, tô resolvendo aqui, mais 21, é 21? 3 vezes 7, 21, né? 3 vezes 7, 21, mais 76. Então, o y é igual menos 3x, e aqui vai dar um tanto, vai ser o quê? Vai ser 97? Se eu não tiver errado na conta, 97. Se eu tivesse escolhido o outro ponto, e aí vem né, a consideração do nosso colega, então vamos dizer que você fez o M menos 3, mas o ponto que você escolheu é o 8,73. Aí tem que dar a mesma coisa. Y menos 73 igual a menos 3, que multiplica x menos 8. Então aqui vai ser y igual menos 3x mais 24, 3 vezes 8, 3 vezes 8, 24. 3 vezes 8, 24. E mais 73. Aí você vai lá e faz a continha lá. Quanto que dá aí o
73 mais 24, não sei. Então vou fazer aqui, ó, 73 mais 24. Como é que é esse negócio? 3 e 4, 7. 7 e 2, 9. 97. Mais 97. E aí a gente torce para ser a mesma coisa, porque tem que dar a mesma coisa. Não importa qual ponto você escolhe, entendeu? Se você pegar essa equação agora, você pode voltar lá no nosso gráfico e escrever a equação e ver o que acontece. Ó, menos 3x mais 97. E aí então você tem a reta que passa por esses dois pontos, a reta secante. Ela te dá a variação média entre esses dois pontos. Tá bom? Aqui ainda você pode pensar mais um pouco. Olhando para esse gráfico, você pode pensar no seguinte: qual é o ponto, qual é o mês, tirando o último mês aqui, né? Porque o último mês não terminou ainda, né? Então, vamos tirar o último mês, que é o mês de janeiro de 2022, que o preço do petróleo está a $88 o barril, e vamos considerar o ano passado, qual foi o mês em que o preço esteve mais alto? Qual é o maior valor do barril de petróleo no ano passado? Bom, é fácil você olhar aqui, que nós tivemos uma variação, um preço aqui de $84 no mês 10. Aí você pode fazer aquela mesma análise que nós fizemos em alguns dos exercícios anteriores. Qual é a variação média do mês anterior até o mês 10 e qual é a variação média do mês 10 para o próximo mês, para o mês 11. Então você pode calcular a secante aqui do mês 9 para o mês 10, calcular a secante, né? A inclinação, quer dizer a inclinação. A inclinação da reta secante do mês 10 para o mês 11, e aí com essas duas inclinações você pode fazer, inclusive, uma estimativa para a reta tangente. Vocês lembram da estimativa da reta tangente? Vamos fazer isso agora, vamos ver se a gente consegue. Então, ó, primeiro, né, eu vou ter o ponto 9,79, 10,84. Deixa eu ver se eu não me esqueço aqui, né? Então eu tenho um ponto 9,79, 10,84. E qual é o outro ponto? É o 11,71. Pois não, Thaisa? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o seguinte, ó. Deixa eu pegar uma folha limpa aqui. Observação. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o seguinte. Dados. 2 pontos. Ponto P e ponto Q. Aí o ponto P pode ser x1, y1 e o ponto Q pode ter coordenadas x2, y2. Encontre a equação da reta que passa pelos pontos P e Q. P e Q. Então é isso que nós estamos resolvendo. Quando você encontra uma reta que passa pelo ponto P e pelo ponto Q, você encontrou uma reta secante. É a secante, passa pelo ponto P e pelo ponto Q. Agora, como é que você encontra a reta secante? Então, primeiro, você encontra a inclinação da reta. Como que você encontra a inclinação da reta? Isso é para qualquer ponto P e ponto Q. Qualquer ponto P e ponto Q. Você faz o quociente y2 menos y1 x2 menos x1. Isso é a primeira coisa, você achou a inclinação. Segundo, você escreve a equação da reta propriamente dito. Y menos YA igual a inclinação x menos XA. Por que eu estou chamando de YA XA? Porque pode ser qualquer um dos dois pontos. Eu não estou querendo escolher um deles. Então eu faço qualquer ponto que pertence à reta. XA, YA. Aí, resolvendo essa equação, eu tenho a equação da reta. Então, por exemplo, vamos lá, mais um pouquinho nessa linha. Se você considerar o ponto P como sendo o ponto que tem coordenadas 1 e 2, e considere o ponto Q um ponto que tem coordenadas menos 2 e 4. Por exemplo,
qual é a inclinação da reta que passa por esses dois pontos? y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, por exemplo, eu vou escolher 4 menos 2, e aqui eu vou escolher menos 2 menos 1. x2 menos x1. Então, aqui vai dar 2, e aqui embaixo vai ficar menos 2 menos 1, menos 3. Então, você tem menos 2/3. A equação, ela é y menos ya igual a mx menos xa. Então, o y menos, aí você escolhe um dos pontos, qualquer um, P ou Q. Vou escolher o P. Y menos 2 igual menos 2/3 que multiplica x menos 1. Aí você faz a continha para poder achar a equação de forma bonitinha aqui, né? Deixar o y isolado do lado esquerdo, etc. Menos 2/3 x, menos 2/3 de x, né? Vamos fazer a multiplicação logo, né? Menos 2/3 de x mais 2/3 mais 2. E y é igual menos 2/3 de x. Esse negócio aqui, eita, 3 vezes 2, 6, 7, 8. Então, 8/3. Aí você pode vir aqui na sua calculadora gráfica. Aqui, na calculadora gráfica, para você poder testar. Aí você põe os pontos. Ponto P tem coordenadas 1 e 2. Vou chamar até de ponto P mesmo, que é para poder ficar igual que nós fizemos lá. Ponto Q. Qual que era a coordenada do ponto Q? É menos 1, menos 2 e 4. Obrigado. Menos 2 e 4. Cadê? Menos 2. Aí. Menos 2 e 4. Ponto Q. Olha lá, ponto Q. Qual foi a equação da reta que nós encontramos? Menos 2/3 de x mais 8/3. Essa é a equação da reta. Vamos colocar aqui. Menos 2 dividido por 3 vezes x mais 8 dividido por 3. Equação da reta, a reta passa pelos dois pontos. Só isso que nós estamos fazendo. Mas quando você faz isso naquele gráfico do preço do petróleo, por exemplo, ou em outros gráficos, então você tem mais significado nas coisas que você está encontrando. Então, por exemplo, quando eu encontro a reta que passa pelo ponto 7,76 e 8,73, a inclinação dessa reta é a variação média. Porque o gráfico é período, preço do petróleo. Então ele me dá a variação média de um período para o outro. Tem mais significado. Da mesma forma, eu posso vir aqui no ponto onde eu tive o maior valor do preço do petróleo no ano passado e encontrar qual foi a variação média no mês anterior e para o próximo mês, que é a conta que a gente vai fazer em seguida. Mas você percebe que a gente não está fazendo algo muito diferente da matemática básica. Nós estamos usando matemática básica. A parte de cálculo que entrou aqui, se é que a gente pode dizer que já é o cálculo, né? Porque a gente já deu a motivação, etc. É a parte de interpretação, utilização da reta secante, estimativa da reta tangente, etc. A parte de encontrar essas retas é matemática básica. Não, beleza. Deixa só eu fazer a inclinação desses outros dois pontos aqui, e aí a gente passa para outra coisa, tá? Mas eu ainda quero concluir aqui no máximo ainda, que eu quero fazer a inclinação da reta tangente, tá? Fazer a estimativa, né? Porque daí a gente faz o exercício todo. Mas ótimo. Se alguém tiver mais algum questionamento dessa linha, que quiser que a gente faça um parêntese, pode falar, tá? Não tem problema nenhum, não. A gente abre parêntese e faz, não tem problema nenhum. Então aqui no caso, voltando aqui a ideia do ponto lá, onde o valor do petróleo atingiu, né? O barril de petróleo atingiu o maior valor, $84. Sempre que eu vejo isso, eu fico imaginando a gente tentando pôr gasolina no carro. Mas tudo bem, deixa quieto. Aí então, né? Qual é a reta secante, né? Qual é a inclinação da reta secante entre os pontos 9 e 10, entre os meses 9 e 10? Ponto 9,79, ponto 10,84. Mesma ideia, né? Mesma ideia. Você primeiro encontra
a inclinação. Aqui vai ficar 84 menos 79, 10 menos 9. Então vai ficar 5. Vai ficar 5. E aí você encontra, tá assim, Lucas, está sendo gravado. Aí você pode encontrar a equação da reta secante. Como que você encontra a equação da reta secante? Eu vou colocar de novo, só para a gente poder lembrar. Y menos YA igual a M x menos XA. E o XA e YA é um ponto que você pode escolher entre os dois que você está usando lá para encontrar a inclinação. Então aqui vai ficar Y, e aí eu vou escolher o que tem 79, porque nós já descobrimos que não importa qual ponto você escolhe, vai dar a mesma coisa. 5, que é a inclinação que você achou, vezes x menos 9. Aí você faz a continha. Y igual 5x menos 45, 5 vezes 9 é 45? Acho que é 45. E aqui vai ficar mais 79. Aí você tem que somar aqui, ó. 79 menos 45, ou menos 45 mais 79, né? Aí você pode vir aqui e vai, mas como é que é essa conta? Não sei também. Então vou colocar aqui do lado. 5 até 9, eu acho que tem 4. E aqui 44. 44? 34. É isso, 34. Aí dá 34 aqui. Então o y aqui vai ficar igual a 5x mais 34. Beleza. Agora nós podemos encontrar a inclinação da reta secante entre o ponto 10,84 e o ponto 11,71. E achar a equação da reta. Da mesma forma, M, 10. Aí a inclinação entre os pontos 10,84 e 11,71. Mesma ideia. 71 menos 84, 11 menos 10. Lembre-se, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. No nosso caso aqui vai ficar o quê? Bom, nem precisa do traço, né? Pode ir direto. Vai ficar menos 13, se eu não estou enganado. Então aqui dá menos 13. Qual é a reta y menos YA igual mx menos xa? A equação da reta. Então y menos, aí você pode escolher qualquer ponto. Vou escolher o ponto 10,84, por exemplo. Menos 84 igual menos 13, que multiplica x menos 10. Então aqui vai ficar y igual menos 13 vezes x mais 130 mais 84. É isso mesmo? 13 vezes 10, 130. Menos 84 mais 84. Acho que é isso mesmo. E y é igual menos 13x. E agora tem que somar esse trem, hein? Agora vai dar o quê? Vai dar 214 mais 214. Aí você pode ir lá e pegar, ó, essa equação, joga lá no gráfico e vamos ver se dá certo o que nós estamos imaginando. Então aqui vai ficar, ó, 5x mais 34. E aí você tem a equação que passa pelos dois pontos, ó, 9,79, 10,84. Qual é a inclinação dessa reta? 5. Então quer dizer que a variação média do preço do petróleo do mês 9 para o mês 10 foi de 5. Entendeu? 5 dólares por barril. Variou, aumentou, né? Beleza, variação média. Aí você pode ir lá e pegar outra equação. Menos 13x mais 214. Menos 13x mais 214. Olha lá a equação, a reta, olha lá a reta. Passando do ponto 10,84 no ponto 11,71. Qual é a inclinação dessa reta? Menos 13. Então quer dizer que entre o mês 10 e o mês 11, a variação no preço, na média, foi de menos 13 dólares por barril de petróleo. Com essas duas informações, você pode vir aqui e estimar a inclinação da reta tangente, né? A inclinação da reta tangente. Vou jogar aqui numa outra folha, né? Então, por exemplo, você tem a inclinação do primeiro ponto lá, que eu acho que era 9 e 10, é 5. A inclinação do ponto 10 e 11 é menos 13. Eu vou fazer uma média, 5 mais menos 13. Oi.
quero. A pergunta é: qual é. A pergunta que você pode colocar é assim: faça uma estimativa. Faça uma estimativa para a reta tangente. Entendeu? Então a ideia. O que eu tenho é assim: ó, eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. E aí você encontrou uma reta secante aqui e uma reta secante aqui. Foi o que nós achamos. Inclinação 5, inclinação menos 13. Agora eu quero achar a reta tangente aqui. Mas é uma estimativa. Eu quero dar um chute no valor da reta tangente. Você tá entendendo? Mas aí eu não vou dar um chute qualquer. Eu vou fazer um chute razoável ali. Bom, qual é uma possibilidade? Uma possibilidade é fazer a média. Entendeu? Aí, fazendo a média, eu tenho aqui 5 menos 13 vai dar menos 8, dividido por 2, menos 4. Então, a minha reta tangente vai ter inclinação menos 4. Agora, qual é a equação dessa reta tangente com inclinação estimada? Mesma coisa. Y menos YA igual a M, X menos XA. Só que agora você tem que usar o ponto que tem lá, 10,84, se eu não estou enganado. 10,84. Deixa eu ver se é esse mesmo. 10,84, lá. Então você vai usar esse ponto. Então vai ficar Y menos 84 igual menos 4 que multiplica X menos 10. Bom, aí agora você faz a continha. Y igual menos 4x mais 40. 4 vezes 10, 40. Mais 84. Então, Y é igual menos 4x mais 124. Então, você pode voltar, se eu não estiver errado, você pode voltar e colocar essa equação aqui. Menos 4x mais 124. E aí você tem a reta tangente ao ponto. Tá certo? Como a inclinação ali é menos 4, então você pode pensar que a variação instantânea do preço do barril do petróleo no mês 10 era de menos 4 dólares. A instantânea no mês. Na média, do mês 9 para o mês 10 variou 5, aumentando. Do mês 10 para o mês 11 diminuiu 13. Mas no instantâneo estava variando menos 4. Tudo bem, gente? Acho que alguém levantou a mão aí. Quem foi que levantou a mão? Baixou a mão? Esse aqui? Pode sim, pode copiar enquanto você toma água aqui. Pois não, Juliano. A equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é reta, né? Então, assim, como é que a gente pode dizer, né? É porque é ida e volta, né? Então, por exemplo, se você tem a equação do primeiro grau, você tem como gráfico uma reta. Uma reta. E toda a reta no plano cartesiano, ela pode ser escrita como uma equação de reta. Mas essa equação de reta é uma função do primeiro grau. Entendeu? Porque no fundo é isso mesmo. No fundo é isso mesmo. Porque o que nosso colega está falando, se eu não estou enganado, né? É alguma coisa assim, né? Ó, f de x igual a ax mais b. Só que aqui, para poder ficar na mesma linguagem que nós estamos usando, eu vou usar a forma de falar da função aqui, eu vou chamar de y igual a ax mais b. Agora, quem é esse pessoal que está aqui? Bom, esse pessoal que está aqui, o A, ele é o M. O A é o M. E quem é o B? Quem é o B? O B, ele é M vezes XA, só que com sinal de menos, mais YA. Esse cara aqui é o B. E esse cara aqui é o A.
Tudo bem? Oi. Variação instantânea. Variação instantânea. Inclinação da reta tangente, exatamente. É média das inclinações das retas secantes. Média das inclinações das retas secantes. Aí com a média da inclinação das retas secantes, você estimou a inclinação da reta tangente. E a reta tangente, a inclinação da reta tangente, ela nos dá a variação instantânea. Então, mas eu acho que tinha que dar, né? Não tem jeito, né? Tinha que dar menos 4 pelo jeito que nós calculamos, né? Acho que eu não entendi onde você tentou chegar. Isso. Da reta tangente. Mas é porque eu usei ele, né, ó. Eu usei ele, então tem que dar menos 4 porque eu tô usando ele mesmo, não tem jeito, né? Mas lembre-se, é uma estimativa. Uma estimativa, né? Por que eu tô falando que é uma estimativa? Porque quando você tiver a função mesmo, você vai ver que pode dar coisa diferente, entendeu? É porque eu escolhi fazer nele. É porque aqui acho que a primeira pergunta que nós fizemos foi qual mês que o barril de petróleo teve o maior valor no ano passado? Foi esse ponto. Então eu escolhi fazer nele. Eu escolhi fazer nele. Você poderia ter pensado assim, por exemplo, tirando o mês de janeiro, porque eu não tenho o mês de dezembro para poder fazer, né? Eu não teria como fazer no mês aqui porque não tem dezembro. Tirando o mês de janeiro de 2021, qual é o mês que teve o menor valor? E aí você faz... Isso. Exato. Seria assim, esse aqui no caso, eu acho. Ó. 3,64 seria o menor. Aí então você vai usar 266, 467 e aí você vai fazer a mesma dinâmica. Tá bom? De nada. Mas o ponto foi isso, foi porque nós escolhemos o ponto. No caso, se você olhar os exercícios, tem alguns deles que pede para você fazer todos. Entendeu? Calcule-me todos, as inclinações das retas secantes, estimativa de tangente, etc. Tá? Justamente para você treinar, né? Justamente para treinar. Pois não, Juliano? Então, quando você tem um gráfico, a reta tangente ao gráfico, a inclinação dessa reta tangente é a derivada, no ponto. Só que nós só vamos aprender isso quando a gente estiver vendo derivada. Mas é isso mesmo. Tanto que essa vai ser a forma de você achar a reta tangente. Você vai falar assim, ó, como é que eu acho a reta tangente? Calcula a derivada. Porque a derivada te dá a inclinação da reta tangente no ponto. Bom? Beleza. Beleza, então podemos seguir. Esse era o exemplo que eu gostaria de fazer aí para ilustrar essa sessão. Demorou mais tempo do que eu imaginei, mas vamos ver se a gente consegue passar nos outros ainda, né? Então essa é a sessão 2.1, faça os exercícios, dê uma olhada nos exercícios lá, faça essas contas, mesmo às vezes parecendo que elas são um pouco repetitivas, mas é importante para você entender esses processos, né, o procedimento, etc, e ver o que significa essas coisas que você está calculando, tá? Importante. Aqui, na seção 2.2, a gente vai falar sobre limites laterais, limites no infinito e algumas outras ideias que o autor apresenta aí, né? Eu vou tentar resumir um pouco aí dessa conversa, né? Olhando aqui para os exercícios e a gente pensando um pouco nos exercícios. Então, por exemplo, e isso é muito importante.
você tem que ser capaz nesse momento de olhar para um desses gráficos e falar, calcular, encontrar o limite da função pedido de acordo com os exemplos e os exercícios. Da mesma forma que você tem que ser capaz de, naqueles exercícios em que o livro propõe situações, você tem que ser capaz de dar o exemplo da função que atende. Deixa eu ver se tem, não é aqui que tem, deixa eu ver. Você tem que conseguir ser capaz de atender, de encontrar o exemplo pedido, né? Então, eu acho que não tem o exemplo aqui, talvez seja na outra. Aqui. Não, aqui também é gráfico dado, né? Onde que tá o... aqui. Aqui, ó, por exemplo, o cara fala assim, ó. Considere o exercício 15, uma função que satisfaz isso, isso e isso. Desenhe o gráfico da função. Entendeu? Você tem que ser capaz de conseguir fazer isso. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos fazer pelo menos 2 exemplos dessa linha aí, pra gente poder conversar a respeito. Então, por exemplo, imagine um gráfico desse aqui, ó. Pega o gráfico do exercício 8. Aqui, ó, exercício 8. Todo mundo tá vendo meu mousezinho aqui mexendo? Não. Quer saber qual é o gráfico? Beleza. Então, ó, imagine que você está vendo o gráfico dessa função, esse gráfico. Então, essa figura representa o gráfico de uma função. Ponto. É isso que o cara está te apresentando. Você consegue me dizer qual é o limite da função quando o x tende a menos 3 pela esquerda? O limite da função quando o x tende a menos 3 pela direita? O limite da função quando x tende a menos 1 pela esquerda e a menos 1 pela direita. E o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda, 2 pela direita. Você tem que ser capaz de fazer isso. Percebe? Vamos fazer juntos. Então, ó, vamos fazer um desenho aqui para a gente poder tentar motivar isso, né? Então, por exemplo, imagine que você tem uma coisa assim, ó. Vou fazer o gráfico à mão mesmo, então tem que dar um desconto aí pro desenho. Então, imagine que você tem uma coisa assim, ó. Aqui é um ponto. Vou chamar esse ponto de A. Então, ó, x tendendo a A pela esquerda, x tendendo a A pela direita. Imagine que você tem um gráfico de uma função. Então, você vai calcular limite, x tendendo a A. Quando você quer tender a A pela esquerda, é x tendendo a A, e aí você põe a potência menos ali. Né? A elevado a menos, né? A menos que a gente fala. Né? Então, x tendendo a A pela esquerda, da função f de x. Quando você tende pela direita, limite, x tendendo a A pela direita, de f de x. Né? Então, essa seria a notação. Depois você me lembra isso, Alanis, por favor. Então, imagine o seguinte, ó. Imagine o seguinte. Se o gráfico da função, quando o x tende a A pela esquerda, ele vai diminuindo aqui, ó, dessa forma, então você vai dizer que o limite da função é menos infinito. Por quê? Porque o gráfico da função, quer dizer, o valor da função, ele vai aumentando, mas com sinal negativo, sem cota. Então você vai falar isso. Se por acaso o gráfico da sua função, quando o x tende a A pela esquerda, faz alguma coisa parecida com isso aqui, ó, reta azul, por exemplo, vai se aproximando da reta x igual a A, porém o valor de f de x vai aumentando sem cota. Então você vai dizer que o limite quando o x tende a A pela esquerda de f de x é mais infinito. De forma semelhante, você tem x tendendo a A pela direita, pode ser mais infinito, ou pode ser menos infinito. O que significa se você dizer que o limite é mais infinito ou é menos infinito? Significa que existe limite? Não. Significa que a função se comporta daquela forma.
o valor da função aumenta sem cota com um sinal positivo ou aumenta sem cota, mas com sinal negativo. Limite tendendo a mais infinito ou a menos infinito. Tá? No caso do nosso probleminha aqui, ó, do nosso exercício, então a gente pode responder. Quando x tende a menos 3 pela esquerda, aqui, ó, esquerda, o gráfico da função está aumentando sem cota. Então o limite tem que ser mais infinito. Limite de f de x, quando x tende a menos 3 pela esquerda, mais infinito. Então, você viria aqui no exercício, ó, exercício 8, x tendendo... aqui ele não colocou, ele colocou só o menos 3. Então vamos fazer direitinho. Então aqui a gente escreveria assim, quer ver? Para esse caso, vou escrever. Então eu colocaria limite de... ele está chamando a função de a de x. X tendendo a menos 3 pela esquerda, mais infinito. Limite quando o x tende a menos 3 pela direita, mais infinito também. Mais infinito. Quando isso acontece, podemos dizer, quando isso aqui acontece, pela esquerda é mais infinito, pela direita é mais infinito, quer dizer, de qualquer lado que você se aproxima de menos 3, a função aumenta sem cota com sinal positivo. Então você pode escrever que o limite da função a x, quando x tende a menos 3, ela é igual a mais infinito. Ou seja, de qualquer lado que você se aproxima do menos 3, a função aumenta, o valor da função aumenta sem cota, tá? Não estou dizendo que existem limites laterais, hein? Cuidado com isso aí. Limite só existe quando ele é igual a um número. Se você está simbolizando com mais infinito ou com menos infinito, você está simbolizando o comportamento da função, não o valor do limite, tá? De forma semelhante, quando a função tende a menos 1 pela esquerda, menos infinito. Pela direita, menos infinito. Então, da mesma forma, você pode escrever quando x tende a menos 1 pela esquerda, menos infinito. Quando x tende a menos 1 pela direita, menos infinito. Quando isso aqui acontece, do mesmo jeito da linha anterior, você pode simbolizar, você pode denotar que o limite, quando x tende a menos 1 da função ax, é menos infinito. Ou seja, quando o x se aproxima de menos 1, não importa se ele vem pela esquerda ou pela direita, o valor da função aumenta sem cota, mas com sinal negativo. Então o valor absoluto aumenta com sinal negativo. Tá bom? Então, aqui mais infinito, aqui menos infinito. Quando o x tende a 2 pela direita ou pela esquerda, aí tem um caso um pouco diferente. Quando ele tende a 2 pela esquerda, menos infinito. Quando ele tende a 2 pela direita, mais infinito. Então, limite da função quando x tende a 2 pela esquerda, menos infinito. Limite a de x quando x tende a 2 pela direita, mais infinito. Como o comportamento é diferente, ora ele aumenta sem cota com sinal negativo, ora ele aumenta sem cota com sinal positivo, então eu só posso escrever que quando x tende a 2, o limite dessa função não existe. Só isso que eu posso escrever. Mas nos casos anteriores também não existia. Aqui também não existe, aqui também não existe. Mas aqui eu sei, eu posso denotar o comportamento. No outro caso eu não posso dizer qual é o comportamento, porque de cada lado o comportamento é diferente. Bom, o que mais que tem no exercício lá? Acho que é só isso que ele pergunta, né? Então, ó, limite. Aqui ele pede os laterais, né? Nós fizemos. Isso. Ele pede um momentinho só. Ele pede as equações assíntotas verticais. Quais são as equações das assíntotas verticais? O que é uma assíntota vertical? A assíntota vertical
é essa reta vertical, onde a função mostra esse comportamento. Ela tende para mais, a função, o valor da função tende para mais infinito ou para menos infinito, quando o x se aproxima dessa reta, se aproxima do ponto onde essa reta toca o eixo x, né? Seria isso. Então, por exemplo, aqui, ó, se você imaginar a reta vertical x igual a menos 3, quando a função se aproxima de menos 3 pela esquerda ou pela direita, você tem uma assíntota vertical. Então, uma assíntota vertical x igual a menos 3, uma assíntota vertical x igual a menos 1 e uma assíntota vertical x igual a 2. Então, são as assíntotas. Assíntotas verticais, né? X igual a menos 3, x igual a menos 1 e x igual a 2. Então, são as três equações das assíntotas verticais. É isso. E aí encerra o problema. Alguém acho que levantou a mão, pediu a palavra? Pode falar, por favor. Então, sempre que você encontra o limite, que você conclui que o limite é mais infinito ou é menos infinito, não quer dizer que o limite exista. Então, isso aqui, e aí vamos esclarecer esse negócio, né? Quando você faz assim, ó, limite de f de x, quando x tende a A é igual a mais infinito, não quer dizer que o limite exista. Isso aqui apenas quer dizer que quando, tendendo a A pode ser pela direita, por exemplo. Se você fizer aqui assim, ó, A, então se a função vier, se o x tende pela direita, o gráfico da função faz isso. Mas não quer dizer que exista. Por quê? Porque para o limite existir, ele tem que ser um número. Ele tem que ser real, ele tem que pertencer a R. Tem que ser um número que pertence à reta. Mais infinito e menos infinito não é número. Isso aqui é apenas um símbolo. Esse símbolo aqui quer dizer que a função se comporta assim. Se aqui não tiver esse maisinho aqui, ó, tiver só dessa forma, não quer dizer que o limite exista. Quer dizer que essa função se comporta assim. Não quer dizer que exista. Tá bom? Só existe quando ele é igual a um número. Então, por exemplo, limite de f de x, quando x tende a A, é igual a 2. Então, o limite existe. Quanto que é o limite? É 2. Ah, o limite é igual a mais infinito. O limite existe? Não. Isso aqui quer dizer que a função se comporta de tal forma. Entendeu? Por exemplo, né, vamos explorar isso mais, né? Me dê um exemplo de uma função que tenha limite de f de x quando x tende a A igual a mais infinito. Por exemplo, pode ser A mesmo, acho que não tem problema. Imagine uma f de x igual a 1 sobre x menos A ao quadrado. Aí o limite dela dá mais infinito, quer ver? Vamos pensar nesse A aqui como sendo um número, para poder ficar fácil de eu jogar no gráfico lá, quer ver? Vou tirar esse A aqui, eu vou colocar 2, por exemplo. Porque daí eu posso jogar no gráfico. 2 aqui. 2, 2. Se isso aqui é verdade, então essa função, o gráfico dela, quando ele se aproxima da reta x igual a 2, ele tem que se comportar assim, ó. E a x igual a 2 é a assíntota vertical. Vamos embora ver se é verdade. Vou pegar aqui na nossa calculadora e vou escrever 1 dividido por x menos 2 e vou colocar ao quadrado. Olha lá. Tá vendo o comportamento? Isso aqui é notação. Isso aqui quer dizer que a função se comporta assim. Olha lá o gráfico. X igual a 2 é a assíntota vertical. Me dá o exemplo de uma função
que o limite, quando x tende a 3, é igual a menos infinito. Fácil também, da mesma forma que você fez aqui, ó. F de x igual 1 sobre x menos 3 ao quadrado, vai dar mais infinito. Então vou pôr menos aqui, ó. O que essa notação aqui significa? Significa que o gráfico dessa função, ele deve ser alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Quando x se aproxima do 3, pela direita ou pela esquerda, a função decresce sem cota. Vamos jogar na calculadora e vamos ver se é verdade. Vamos ver se nós estamos fazendo certo. Menos 1 dividido por x menos 3, vou elevar ao quadrado. Olha lá o gráfico da função. X igual a 3 é a assíntota vertical. É porque se você tem só ao quadrado, 1 sobre... aqui a forma de construir isso é assim, ó. A função que eu conheço é 1 sobre x ao quadrado. O gráfico de 1 sobre x ao quadrado, ele é alguma coisa assim, ó. Em volta do zero. Se eu quero deslocar essa reta, essa assíntota vertical, eu jogo x menos a aqui. E aí o a é onde eu vou ter a assíntota vertical. Então assim, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um parâmetro aqui. Vamos fazer um parâmetro t, pode ser a menos 5 a 5, ótimo. Aí eu vou fazer assim, quer ver? Eu vou fazer 1 dividido por x. Primeiro eu vou mostrar, não precisa, né? Porque daí vai aparecer x menos a. X menos a. E aí eu vou pôr ao quadrado. Aqui. Então, ó, essa aqui é a nossa função. Tá vendo o gráfico da função? Ó? Se o a é igual a 1, a reta assíntota vertical é x igual a 1. Se o a for 0, ó, a assíntota vertical é o y. Se o a vai ficando negativo, ele vai andando para o lado esquerdo. Se o a é positivo, ele vai andando para o lado direito. Isso aqui é porque o limite está indo para mais infinito. Se você quer fazer o limite ir para menos infinito, você multiplica por menos 1. Aí o comportamento da função muda, ela vai decrescer, tá vendo? Ela vai aumentar em módulo quando ela chegar perto da assíntota vertical, quando o x está perto da assíntota vertical, mas ela vai crescer com um sinal negativo. O valor da função cresce com um sinal negativo. Tá vendo? É isso que eu usei. Tudo bem? Beleza, então é isso, vamos lá. Então essa é a ideia, então cuidado, né? Faça esses exercícios, tente fazer aquilo que eu falei sobre os exemplos, etc, né? Você tem que ser capaz de olhar para esses gráficos e conseguir extrair os valores dos limites, etc. E você tem que conseguir também dar aquelas... calcular mesmo, né? Aqueles limites, né? Sobretudo, aqueles limites que vão para infinito ou para mais infinito e justificar de forma adequada, né? Então, por exemplo, pega aqui o exercício número 32, né? 32. X mais 1 dividido por x menos 5 quando x tende a 5 pela esquerda. Então vamos tentar fazer ele aqui, ó. Exercício número 32. 32. O limite, x tendendo a 5 pela esquerda, x mais 1 dividido por x menos 5. Acho que era isso, né? Deixa eu ver. Era isso mesmo. Então, quanto que dá esse limite? Quanto que dá esse limite? Pode falar, Caio. Tá. Deixa eu concluir isso. Então, e aí você pergunta, tá? Então, como é que você encontra esse limite? Como é que você justifica esse limite? Então, primeiro, encontre o limite apenas do numerador. Bom, quando o x tende a 5, e aí não importa se é pela esquerda ou pela direita, o x tende a 5. O mais 1 tende a mais 1. Então, x mais 1, quando o x tende a 5, obviamente tende a 6.
Qual é o limite? Qual é o limite quando x tende a 5 pela esquerda de x menos 5? Bom, aí é zero, né? Se o x tende a 5, 5 menos 5, zero. Então vai ser zero. Mas, se você olhar para a equação da reta y igual a x menos 5, então você consegue fazer uma análise de sinais, e perceber que se o x se aproxima de 5 pela esquerda, que é o que tem aqui, o y se aproxima de 0, mas com valores negativos, com sinal negativo. Então o y está indo para 0, mas ele está indo para 0 com sinais negativos. Se você tem um número perto de 6 e você começa a dividir esse número por números perto de 0, mas com sinal negativo, o que vai acontecer? Então, por exemplo, pega assim, ó. Então você vai pegar um número perto de 6 e vai dividir por números perto de 0 com sinal negativo. Então, 0,1 menos 60, menos 0,01 menos 600, menos 0,001 menos 6.000. Você percebe que o valor da função, desse quociente, o valor do quociente, ele está aumentando em valor absoluto, mas com sinal negativo? Bom, então o gráfico da função, o limite dessa função, quando o x tende a 5 pela esquerda, tem que ser menos infinito. Quando você joga isso na calculadora, você percebe que é verdade. Então, por exemplo, x mais 1 dividido tudo por x menos 5. Olha lá o gráfico da função, ó. X igual a 5 é a assíntota vertical. Quando você se aproxima de 5 pela esquerda, limite menos infinito. Quando você se aproxima do 5 pela direita, limite mais infinito. Você tem que ser capaz de fazer esses limites e justificar de forma adequada, entendeu? Isso é importante. O limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, você vai acompanhar a função aqui, ó. Então, o limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é 3. Tá certo? Vamos escrever. Calma, moço. Limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é 3. Beleza. Agora, o limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, já escrevi, pela direita. Pela direita é 1. Então, eu vou escrever lá. Pela direita, limite x tendendo a 2 pela direita de f de x é 1. Tem um resultado lá que fala que se os limites laterais são diferentes, então o limite, quando x tende a 2, de f de x não existe. Tudo bem? O limite não existe. Mas qual é, então, o valor de f de 2? Não é a mesma coisa. Volta lá no gráfico. Quando você tem limites laterais distintos dessa forma aqui, ou então aqui também, ó, quando o x é igual a 4, ó, perceba que o x é igual a 4. Você está vendo que tem uma bolinha aberta no gráfico? O valor de f de x é onde a bolinha está fechada. Então, nesse caso aqui, ó, o valor de f de x, de f de 2, né, o valor de f de 2 é 3, porque é onde a bolinha está fechada. Então, aqui, ó, f de 2 vale 3. E no caso ali, quanto que é o f de 4? F de 4, você está vendo que a bolinha está aberta? Como não tem nada no gráfico aqui, você não tem como você saber se o valor está definido. Então, por essa figura, pelo que você consegue ver do gráfico, o f aplicado no 4 não existe. Porque a bolinha está aberta. Tá vendo? Então, o valor da função é onde a bolinha está fechada. Tudo bem? Porque no gráfico aqui a bolinha está aberta. Então, nesse gráfico, você não definiu f
para o x4. Então, o que você tem? Você tem uma coisa assim, o que você falou está perfeito. O limite, quando o x tende a 4 pela esquerda de f de x, é 4, né? Deixa eu ver. É 4. O limite, quando o x tende a 4 pela direita de f de x, é 4. Como os limites laterais existem e são iguais, quer dizer que o limite, quando o x tende a 4 de f de x, é 4. Mas qual é o valor de f de 4? Não está definido. Por quê? Nesse gráfico aqui, ó, se você tivesse uma bolinha aqui, ó, se aqui fosse uma bolinha, entendeu? Vou fazer aqui no gráfico. Imagina que fosse uma coisa assim, ó. O gráfico vem assim, aí aqui tem a bolinha, aí você pega e faz a bolinha aqui embaixo, assim, ó. Aqui, assim, ó. Então, se a bolinha tivesse aqui, o valor de f aplicado em 4 seria 1. Se a bolinha tivesse aqui, seria 2. Se a bolinha tivesse aqui, seria 3. Se a bolinha tivesse aqui em cima, seria 5. É onde a bolinha está colorida. Agora, se no gráfico que você está olhando não tem bolinha colorida, então não está definido. Você não pode dizer qual é o valor. Não está definido, não existe. E aí isso é importante. O fato do limite existir não quer dizer que o valor da função no ponto exista. Esse é um exemplo. E o fato do valor da função existir não quer dizer que o limite exista. Entendeu? Por quê? E olha só que legal, isso é legal demais. Por quê? Porque quando o limite de f de x, quando o x tende a A, é igual a f de A, olha só o tanto de informação que tem aqui. Aqui do lado esquerdo está dizendo que o limite quando o x tende a A pela esquerda de f de x existe. O limite quando o x tende a A pela direita existe, né? É L, pela direita é L, pela esquerda é L. Isso quer dizer que o limite quando o x tende a A é igual a L, e essa igualdade aqui está querendo dizer que L é igual a f de A. Então, olha só, isso aqui é o tanto de informação que tem do lado esquerdo, e isso aqui é a informação junto com o lado direito. Quando isso aqui acontece, f é contínua em x igual a A. Isso quer dizer que nesse exemplo aqui, ó, f não é contínua em x igual a 4 e f não é contínua em x igual a 2. No restante, a função é contínua. Entendeu? Esse entender seu foi meio duvidoso. Então, mas você tem que ir lá e tem que dar uma lida na seção. Tem que ler a seção 2.5 para ver o que significa essa questão de continuidade, porque daí clareia as ideias, entendeu? Aí clareia as ideias. Bom, é isso. Então, tem que dar uma lida aqui, papapá. Vamos ver o que mais que a gente tem, né? Então, você tem 2.2. O 2.3, vamos tentar fazer um do 2.3 ainda, antes da gente começar os finalmente. A continuidade eu já falei, é isso aí, esse é o resumo da continuidade, né? Então, dê uma olhada agora. E no 2.3, você tem que pensar muito nessa ideia de resolver os exercícios utilizando as propriedades. Então, você tem um monte de propriedades elencadas, né? E você tem que estar com essas propriedades na ponta da língua para você conseguir resolver os problemas que são apresentados. Então, por exemplo, imagine, vamos pegar aqui, eu vou até fugir dos exercícios aqui, depois a gente volta e tenta fazer um aqui, né? Vamos fazer assim, quer ver? Então, por exemplo, você tem assim, qual é o limite de 4x² mais 2x mais 8
quando x tende a 2? Tem que usar as propriedades. Quais são as propriedades? Primeiro, você sabe que o limite da soma é a soma dos limites. Então, você pode separar esses limites. Considerando que os limites aqui existem, né? Porque aqui a gente sabe que os limites existem. É limite de x quando x tende a 2, você sabe que é 2. Limite de x ao quadrado quando x tende a 2 é 4. Limite de 8 quando x tende a 2 é a própria constante, 8. Então, você já sabe isso. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Você pode separar. Mais o limite de 8 quando x tende a 2. Agora, constante vezes a função, você pode colocar a constante para fora do limite. É, x, né? E o limite da constante é a própria constante. E aqui agora você faz aquilo que eu falei e calcula o limite. Então vai ficar 4 vezes. Qual é o limite de x ao quadrado quando x tende a 2? 4. Mais. Qual é o limite de x quando x tende a 2? 2. Mais 8. Então aqui vai ficar 16 mais 4 mais 8. Esse limite, então, dá um monte de coisa, né? 16 mais 4 dá 20, dá 28, se eu não estou enganado. Então 28, pronto, resolvemos. Nós fizemos com propriedades. Fizemos as propriedades. Consideramos o limite da constante é a própria constante. Limite de x quando x tende a a é igual a a. Limite de x ao quadrado quando x tende a a é a ao quadrado, assim por diante. Então, você tem que conseguir usar as propriedades. Agora, imagine, por exemplo, esse limite aqui, ó. Limite 2 mais h elevado ao cubo menos 8 dividido por h quando h tende a 0. Vamos tentar fazer isso. Então, limite h tendendo a 0, 2 mais h ao cubo menos 8, era 8? Dividido por h. Deixa eu ver se é 8 mesmo. Menos 8, isso aí. Então, como é que você faz isso aqui? Tem uma propriedade que diz que se os limites envolvidos existem, então o limite do quociente é o quociente dos limites. Porém, o limite do que está no denominador não pode ser 0. Então, não dá para usar, porque o h tende a 0, aqui só tem h, o limite do denominador é 0. Você não pode usar. Primeiro, você tem que fazer outra coisa. Você tem que trabalhar com essa função para você conseguir chegar em algo onde você possa aplicar as propriedades. Então, primeiro, vamos tentar resolver aquele cubo que aparece aqui, ó, para ver se melhora a nossa situação. E eu vou fazer uma coisa mais geral, tá bom? Esse exemplo particular era uma coisa assim, a mais b ao cubo. E aí lá você tinha 2 mais h. Então, o 2 era o a e o h é o b. Então, se eu entendi direito, o que o nosso colega falou aí foi algo assim. Eu faço primeiro a mais b ao quadrado, depois eu multiplico vezes a mais b. Perfeito. A mais b que multiplica a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Agora você multiplica. Então vamos ver se a gente consegue. Vou fazer o a primeiro. Então vai ficar a ao cubo mais 2a ao quadrado b mais ab ao quadrado. Agora eu vou multiplicar o b. Mais a ao quadrado b mais 2ab ao quadrado mais b ao cubo. Agora você junta o pessoal que for possível. Então vai ficar a ao cubo mais 2a ao quadrado. Tem aqui, ó. Então vai ficar 3a ao quadrado b. Ah, então eu acho que eu errei lá, hein? Ó, que a gente vai ter que conferir. E aqui vai ficar mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Então tá errado, porque faltou 3 lá, tá vendo? Ó? Desenvolvendo o cubo aqui. Então, desenvolvendo o cubo, o que a gente vai ter? Vai ser o cubo do primeiro, 8, cubo do primeiro, mais, aí agora sim, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, menos 8. E aí perceba, né, que vai ficar, o 3 aparece aqui e a gente tem que dar importância para ele. Então, limite quando h tende a 0 de 3 vezes 4, dá 12, né? 12h mais 6h ao quadrado
mais h ao cubo dividido por h, e aí eu posso colocar o h em evidência, igual a gente fez anteriormente, aí sim, aí segue, né? Então h, aí vai ficar 12 mais 6h mais h ao cubo, h ao quadrado, né? Mais h ao quadrado, dividido por h, aí você pode simplificar, aí vai ficar limite, quando h tende a zero, de 12 mais 6h mais h ao quadrado, como nós já vimos, isso aqui vai dar 12, né? Porque esse aqui tende a zero e esse aqui tende a zero também. Então, mas voltando para cá, ó, então o desenvolvimento do cubo pode ser assim. O desenvolvimento do cubo pode ser assim. Se você lembrar de algo que se chama triângulo de Pascal, olha só que interessante, ó. Eu vou começar um triângulo de Pascal assim, ó, 1 e 1. Aí eu vou colocar 1, 2, 1. Então é 1 mais 1, 2 e 1 de novo. Aí eu vou colocar 1, 3, 3 e 1. Aí eu vou colocar 1, 4. Você está percebendo o que eu estou fazendo? 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E aqui fecha com 1. Aí eu vou fazer 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Então isso aqui é, ó, a mais b ao quadrado. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. 1, 2, 1. 1, 2, 1. A mais b ao cubo. A ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3a b ao quadrado mais b ao cubo. 1, 3, 3, 1. 3 na potência. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Se eu quiser desenvolver o a mais b à quarta, a à quarta mais 4a ao cubo b mais 6a ao quadrado b ao quadrado mais 4a b ao cubo mais b à quarta. Se eu quiser desenvolver a mais b à quinta, a quinta mais 5a à quarta b mais 10 ao cubo b ao quadrado, sempre a soma aqui tem que dar 5, né? Mais 10 ao quadrado b ao cubo mais 5a b à quarta mais b à quinta. Percebeu que dá para você poder fazer um monte? E aí eu deixo para vocês conferirem se está certo. Agora, é importante você lembrar dessas coisas, né? Quer dizer, a mais b ao quadrado, a menos b ao quadrado, né? A menos b ao cubo, né? Então, por exemplo, se você tiver... E aí agora, para poder fixar, né? A ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3a b ao quadrado mais b ao cubo. Mas e se fosse menos? Então, se fosse menos, seria menos 3 mais 3 menos b ao cubo. Né? Que aí vai variando o sinal aqui, né? E assim por diante, tá? Então, assim... matemática básica. Isso aí é matemática básica. Porque daí ele fala assim, ó, dado, esboce o gráfico de um exemplo, quer dizer, a função pode ser diferente, a minha função pode ser diferente da sua, não tem problema nenhum, mas ela tem que satisfazer essas coisas, né? Então vamos fazer ali o 15 para ver se a gente consegue, né? Então, ó, pra você ver, quando o x tende a 1 pela esquerda, f de x é 2. Então eu vou anotar isso para poder ficar mais fácil. Então vamos pegar uma folha, então, ó, limite de f de x quando x tende, eu já esqueci tudo, eu estou esquecendo tudo já. Então, x tende a 1 pela esquerda,
é igual a 2. Limite de f de x quando x tende a 1 pela direita é menos 2. Pela direita é menos 2. E o f de 1 é 2. F de 1 é 2. Então, tente fazer o exemplo de uma função que satisfaz essa situação. Então, bom, primeiro você vai ter o 1 aqui, o x igual a 1, é que é a sua referência. Então, as coisas acontecem quando o x tende a 1. O f de 1 é 2. Então, 1, 2. Não importa como é o gráfico da função, mas aquela bolinha preenchida está no ponto 1, 2. Porque o f de 1 é 2. Quando o x tende a 1 pela esquerda, o limite é 2. Então, não importa o que aconteça. Por exemplo, a função pode fazer aqui ela pode fazer o que ela quiser, assim, ó, a função ela vai fazer o que ela quiser. Agora, não importa. Quando ela está chegando perto do 2, quando ela está chegando, o x está chegando perto do 1, né? Quando o x está chegando perto do 1, ela tem que atingir o 2. Então, ela pode fazer assim, por exemplo. Agora, para cá, ela pode fazer o que ela quiser. Pode fazer assim, desde que seja função. Tem que ser função. Mas pode ser o que ela quiser. Agora, resolve isso aqui. Agora, esse lado de cá. Quando o x tende a 1 pela direita. Então, se o x tende a 1 pela direita. Aí ela tem que ser menos 2. Então, vamos completar aqui, né? Menos 1. Menos 2. Então, tem que ser menos 2. Não importa o que a função faça. A hora que ela está chegando, quando o x tende a 1, ela tem que ir para menos 2. Então, por exemplo, lógico, né, eu exagerei aqui, mas um exemplo de função que satisfaz isso seria alguma coisa parecida com isso aí, por exemplo. Esse seria um exemplo. Ah, professor, mas essa é a única função que satisfaz? Não. Por exemplo, você poderia ter uma função que faz assim, ó. Ou então você poderia ter uma outra função que faz assim, ó. Entendeu? Então, é isso, é para brincar com isso aí, né? Assim, você tentar pensar no exemplo do gráfico de uma função que satisfaz as condições dadas. Qual? Desse tipo? Tá, vamos tentar outro aqui. Vamos fazer o 16. Vixe, 16 é grande. Vamos fazer o 16, peraí. Deixa eu anotar esse negócio para não ter que voltar. Então, o 16, ele fala assim, ó. O limite de f de x é 1 quando o x tende a 0 pela esquerda. É menos 1 quando o x tende a 0 pela direita. É 0 quando o x tende a 2 pela esquerda. É 1 quando o x tende a 2 pela direita. F de 2 é 1 e f de 0 não está definido. Aí. Então, vamos pegar outra folha. Então, a ideia é satisfazer essas coisas, né? Então, vamos colocar aqui. Então, ó, limite de f de x é igual a 1 quando o x tende a 0 pela esquerda. Limite de f de x é igual a menos 1 quando o x tende a 0 pela direita. Limite de f de x é 0 quando o x tende a 2 pela esquerda. Limite de f de x é igual a 1 quando o x tende a 2 pela direita. O f de 2 é 1 e o f de 0 não existe ou não está definido. Tá bom?
Então, vamos fazer o gráfico primeiro, né? Agora vamos caprichar um pouquinho mais, né? Vamos fazer um eixo aqui mais bonitinho. Aí a gente faz o outro eixo aqui também. Pronto. Então, considere que esses aí são os nossos eixos. Vamos considerar primeiro. Então, o primeiro é x tendendo a 0, aqui x tendendo a 2. Então tá. Então, ó, vou colocar aqui o valor 1 e vou colocar aqui o valor 2. F de 2 vale 1. Então, já vou colocar aqui logo. Ó. Aqui eu vou chamar de 1. Então, a função, ela passa por esse ponto aqui, ou ela tem esse ponto aqui como fazendo parte do gráfico dela. Tá bom? Então, a bolinha fechada. Quando o x tende no zero, o f de 0 não existe. Então, não preciso, o f de 0 não vai estar com a bolinha fechada, vai estar com a bolinha aberta. Olha só que interessante, o f de 0 vai estar com a bolinha aberta. Mas daqui a pouco eu trato ele. Vou tratar o x tendendo a 2 pela esquerda e pela direita. Então, pela esquerda, quando o x tende a 2, pela esquerda, o f de x tende a 0. Então, não importa o que aconteça, o gráfico da função aqui perto. Mas quando estiver chegando perto da reta vertical x igual a 2, o gráfico tem que tender a 0. Por exemplo, assim. Não sei o resto. Daqui a pouco eu penso no resto. Quando o x tende a 2 pela direita, o f de x vale 1. Então, pela direita, vale 1. Agora, vou tentar no zero aqui, ó. Limite de f de x é igual a 1 quando o x tende a 0 pela esquerda. Então, pela esquerda, ele vale 1. Vou fazer assim. Mas vale 1. Mas o f de 0 não está definido. Então, aqui, eu vou fazer bolinha aberta. Então, quando o limite de f de x é igual a 1 quando o x tende a 0 pela esquerda. Está aqui. Limite de f de x é igual a menos 1 quando o x tende a 0 pela direita. Então aqui, ó, vou colocar o menos 1. E aí, posso aproveitar isso aqui e trazer o gráfico da função para cá. Mas, de novo, o f de 0 não existe. Então aqui tem que ter uma bolinha aberta. Esse seria o exemplo da função. Ah, aqui também tem bolinha aberta, né? Aqui também tem. Acho que nós nem tivemos esse cuidado no outro, né? Vamos ver se precisava. Será que precisava no outro? Deixa eu ver. Aqui tá fechado porque o limite de f de x tende a menos 2. Mas o f de 1 é 2. Ah, então, aqui em cima é bolinha fechada. Aqui embaixo, a bolinha é aberta. Então, a gente não tinha prestado atenção nisso aqui antes. Porque o f de 1, ó, f de 1 é 2. Então, ele está aqui em cima. Ele não está aqui embaixo. Então, aí no outro, a gente já prestou atenção nisso já porque pedia as condições aqui, né? Pronto. Esse seria o exemplo de um gráfico. Aí você pode perguntar... Ô professor, mas esse é o único gráfico que satisfaz isso? Não. Por exemplo, eu poderia ter pensado no gráfico assim, ó. Mas eu não consigo nem fazer a bolinha mais no meu sistema endoidor. E esse aqui não é o único gráfico, que a gente poderia ter aproveitado e feito traços diferentes, né? Mas esse é um exemplo de gráfico. Eu não vou conseguir fazer outro porque deu alguma coisa errada aqui no meu sistema. E eu não consigo. Eu não consigo, não sei o que é. Tudo bem? Respondeu para quem perguntou? De nada, mas olha só. Foi minha caneta que eu acho que deu problema, rapaz. Deixa eu ver. Aí. A minha canetinha deu problema aqui. Eu vou ter que descobrir o que foi que aconteceu depois. Aqui agora faz a bolinha. Aí. O que eu ia falar é isso. Por exemplo, você poderia pegar um outro exemplo e fazer uma função assim. A função poderia ser assim. Aqui ela poderia fazer assim. E aqui ela poderia, por exemplo, fazer assim, ó. Aí o traço azul também seria o exemplo de uma função que satisfaz as mesmas coisas. Desde que aqui fosse, né, continuasse bolinha fechada. É isso. Então tá bom, gente. Muito obrigado a todos.
Obrigado pela presença de todos vocês.